Eu demorei muitos anos para entender esse ponto que eu vou te contar agora. E até algumas semanas atrás eu ainda ficava me relutando para entender por que nós mulheres somos tão profundas. Por que que nós precisamos o tempo inteiro ficar buscando curso, informações, perguntar a opinião de outras pessoas, tentar buscar validações externas. E quantas vezes, no meio dessa procura e dessa busca, você mesmo se questionou: será que é isso que eu quero? Será que isso é para mim? Será que eu preciso de tudo isso? E eu vou te falar pela minha experiência própria, quantas vezes eu precisei buscar tanto e eu acabei gastando muito dinheiro, gastando muita energia, inclusive, em coisas que talvez eu nunca mais usaria na minha vida, em conhecimentos que eu já tinha, mas eu queria buscar sempre mais e mais. Sabe aquela busca incessante, incansável, por sempre se aprimorar? E foi isso que eu fiz durante toda a minha jornada profissional. Não que isso seja ruim, aqui eu não quero fazer um manifesto contra os estudos, mas muitas vezes esse estudo, ele traz uma falta de ação diante das coisas da vida. E talvez você, mulher, está aí se perguntando: de onde vem a minha insegurança em não conseguir realizar aquilo que eu gostaria? De onde vem esse medo de me colocar para o mundo, mesmo sabendo que eu tenho muito conhecimento dentro de mim? Sim, eu fiz, e confesso que de vez em quando eu paro e faço essa pergunta para mim também, que é: por que que sempre falta alguma coisa? E eu vou te dizer que, no fundo, nós mulheres somos muito profundas. Somos pessoas que somos um ser diferente dos homens, que são mais racionais e lógicos. Nós temos a tendência a ser mais analíticas, mais profundas. É só ele pensar um pouco na sua anatomia corporal. Quanto que você é mais profunda nos nossos órgãos, é claro que muitos similares, iguais aos homens, mas como a mulher tem uma profundidade, não só de olhar, não só na concepção do útero, mas essa profundidade de pensamento também analítico. E por que eu tô te falando tudo isso? Porque nós mulheres não somos desprivilegiadas, pelo contrário, nós temos essa capacidade diferente do homem, quantas vezes, de fazer mais de uma tarefa por vez, de conseguir pensar em 10 mil coisas ao mesmo tempo. Eu vou dar um exemplo aqui: quando um pai e uma mãe têm um filho, a mãe já pensa em todas as possibilidades. O filho vai para a escola, depois da escola ele tem que comer, depois de comer ele tem que fazer lição, e assim vai. O marido só está ali pensando que tem que pegar o filho na escola. E essa capacidade nossa é uma capacidade genuína. É uma capacidade que precisa ser explorada no seu bom sentido. Só que quando a gente usa essa capacidade analítica intensa de ir mais a fundo, de estudar mais, de entender melhor, a gente se afunda no mar de frustrações. E eu falo esse mar de frustrações quando você não consegue tirar a teoria e colocar na prática. Quantas vezes eu já me vi em alguns momentos pensando e fazendo assim, que eu sempre precisava de mais. Era como se eu precisasse de quase que uma droga, né? Eu preciso de mais, preciso aprender mais, preciso fazer mais. E hoje eu sempre me pergunto: por que que eu preciso estudar mais sobre isso? Qual é o meu objetivo? E eu tô te trazendo isso aqui porque eu escuto muitas mulheres, eu tenho muitas clientes que eu atendo, que elas falam sobre: tá, eu não consigo entrar numa reunião e me posicionar, tá, eu não consigo falar com aquela determinada pessoa, normalmente de cargos superiores, porque eu me acho acima dele, que seja. E essas frustrações eu já vivi na pele também. Eu já sentei com diretores que eu falava: nossa, eu sei muito menos do que ele. Mas sabe o que é o mais legal disso tudo? E a resposta que eu muitas vezes dou para elas é: vai com o que você tem. O que você tem não é a vivência de 20 anos da história da vida dessa pessoa. Eu mesmo, quando estava ali nos meus 24 anos, eu sentava em mesas de diretores que tinham a minha idade era o tempo de carreira deles. E só que no fundo não é sobre quem sabe mais, é sobre quem consegue usar as suas habilidades para resolver os problemas de forma mais rápida. Eu sempre usei uma tática
quando eu ficava muito insegura para conversar com determinada pessoa ou para tentar descontrair, que é achar temas em comum. Como que eu me aproximo dessa pessoa sem antes querer resolver ou lidar com o tema que eu tenho que abordar ali com ela. Mas como que eu me interesso para saber os temas que ela, por exemplo, um livro que ela está lendo, um podcast que ela escuta, para que eu consiga quebrar um pouco esse gelo e entender que essa insegurança, no final das contas, não é sobre o outro, mas é como eu enxergo a minha história e os meus aprendizados da vida. Então, essa profundidade feminina, ela é essa tendência a buscar a perfeição para eu conseguir também entregar o melhor para o outro. Mas entenda, quando o seu melhor for aquilo que você tem já dentro de você, o outro vai receber da melhor forma isso. O outro vai perceber, mais do que receber, ele vai perceber que você está dando o seu melhor. Que você está no lugar até mesmo de vulnerabilidade, de, olha, essa informação eu não tenho, mas eu vou buscar para você. Olha, diante de uma dúvida, diante de uma insegurança, se mostre nesse processo. Se coloque com a intenção de não saber tudo, porque nem mesmo um cara de 60, de 40 anos de carreira vai ter essas respostas prontas. Mas é essa construção com o outro. É esse olhar para o outro de uma forma intencional e entender que ele também não sabe de tudo. A gente muitas vezes acha que a insegurança, que só nós somos inseguros. E eu escutei uma vez alguém falando que quanto mais você sobe nos cargos dentro das empresas, maior também pode ser a sua insegurança. Que as pessoas que estão lá no topo também, os CEOs, os diretores, enfim, essas pessoas também sentem insegurança. Essas pessoas também sabem que elas têm que tomar decisões sobre a vida de outras pessoas. E olha que profundo isso. Essas pessoas sabem o impacto das decisões que elas tomam, que é muito maior. Mas aqui eu quero te dizer que não é sobre aceitar a insegurança. É sobre você respeitar o seu limite, ter uma autocompaixão muito grande consigo mesmo, de que beleza, o que eu consigo entregar hoje é isso, amanhã eu vou trabalhar para eu entregar mais, mas eu vou dar o melhor naquilo que eu posso fazer hoje, nesse lugar que eu estou. Assim como hoje eu fui gravar o vídeo aqui e falei, tem vários temas que eu quero trazer e compartilhar aqui com vocês, e eu falei, nossa, mas qual que é o principal, qual é o mais importante? E aí eu quis trazer esse tema porque a insegurança, ela trava você de ir para outros degraus. Ela trava de você conseguir achar possibilidades, oportunidades na sua vida que talvez você não acharia em outro momento. E não saber também é uma dádiva, porque você tem a capacidade de, deixa eu aprender com aquela pessoa. Deixa eu entender o que aquela pessoa quer me trazer. Deixa eu também ver outras perspectivas, ver outros pensamentos. E no fundo, a solução para isso, o movimento para isso, é você conseguir fazer com que você faça o melhor naquilo que você tem hoje. Então hoje, Tayane, eu não consigo me comunicar numa sala de 50 pessoas. Vamos pegar um exemplo aqui. Eu não consigo. Começa a conversar com pessoas no seu trabalho. Fale mais com as pessoas que estão ali do seu lado. Se comunique, traz sua opinião. Depois vai para um bate-papo em grupo, ali 5 pessoas, 10, e vai ampliando isso. Então, quantas vezes a insegurança ela surge também? Porque a gente quer ir lá para o degrau 10. Estamos no 1 aqui. Você pode estar no 1, ou no 2, ou no 3, já quer pular para o 10º. Ah, eu sou insegura porque eu não consigo falar com o diretor. Não começa falando com o diretor. Estou usando de cargos aqui, porque é o que muitas vezes acontece com mulheres que chegam em mim e falam, tá, mas ele é o CEO, como que eu vou falar com o CEO? Ele é gente como a gente. Ele é a pessoa que também quer saber sua opinião. E o mais legal disso tudo, uma vez um chefe de cozinha falou, se eu não me engano, foi um chefe que foi lá no Jacan, ele falou assim, Jacan, eu te agradeço por ter me tratado como um cliente seu, como uma pessoa normal e não um chefe de cozinha. Ou seja, essas pessoas que estão numa hierarquia maior, a maior parte,
que eu vou jogar a maior parte, mas uma parte que eu conheci, elas querem também ser tratadas como pessoas normais, como pessoas que estão ali para aprender, como pessoas que também estão nos seus processos de desenvolvimento interno. Então, comece a naturalizar tudo isso, a naturalizar aquilo que você tem hoje como insegurança. E a insegurança, para a gente fechar, é um ponto que vem da sua identidade. Qual o momento da história que você tem aí com você se sentiu muito inseguro ao ponto de não achar que poderia entregar aquilo, de não achar que aquilo era para você ou aquele cargo não era para você. Porque essa é uma crença que você também vai precisar desconstruir, pensar com você, de que sim, esse espaço é meu, eu vou ocupar, vou incomodar, não saberei as respostas, né, em todos os momentos, mas eu tô aqui para me colocar à disposição. Porque, no fundo, é sobre ajudar o outro. Não importa qual a sua profissão, não importa qual cargo que você está hoje, é sobre como que eu consigo apoiar aquela pessoa. Como que eu consigo ajudar ela a avançar? Se você que tem um time aí, lideranças, ou quer ter um time, ou tem parceiros ali no seu trabalho, como que eu apoio essa pessoa? Aquele bem, o bem que a gente pode fazer no dia a dia. Então, se eu posso te dizer uma coisa, não anule essa necessidade de se aperfeiçoar, de estudar, mas tem um limite. Tem um limite com você mesmo para que você não vá acumulando tanto e não consiga colocar isso em prática. Não consiga trazer isso para as pessoas, aquilo que você pode e pode contribuir com os outros. A insegurança, ela sempre tem uma raiz, e essa raiz é importante ser cuidada. Mas o mais importante disso tudo é você conseguir colocar em prática e ir colocando aos poucos. Aos poucos, com respeito com aquilo que você é, respeito com a sua história. E um último ponto é sobre as distrações. Eu só sou inseguro quando eu também me comparo a outras pessoas. Então, eu tenho essa distração de ficar olhando para a vida do outro, às vezes tenho essa distração de me comparar ali com o meu par ou com pessoas que estão no mesmo nível que eu. Então, esse cuidado também com essa distração, com esse olhar intencional para as pessoas que você convive, com as coisas que você faz, elimine um pouco esses ruídos, elimine um pouco essas distrações, para que você tenha essa intencionalidade com você, essa intencionalidade com a sua história, com aquilo que você é. Porque no fundo tem diversas oportunidades te esperando. E aí imagina só, se você desse a chance de chegar nessas possibilidades, de encontrar novas oportunidades para sua vida, de conquistar coisas que você nunca conquistou. A insegurança, ela pode tirar tudo isso, mas você pode novamente decidir ter tudo isso da forma como você gostaria e do jeito que você gostaria, aí, no seu jeito, no seu estilo, no seu tempo, porque isso também é importante respeitar. E Brené Brown, Brené, né, sempre vem falar que as pessoas, elas querem conhecer gente de verdade. E que bom que gente de verdade existe, tanto aqui no canal, acompanhando com vocês, como pessoas que querem de fato se desenvolver. E é por isso, por esse motivo de conseguir conectar-me com mulheres e ajudar mulheres a chegar onde elas estão, que eu desenvolvi o método Magnólia, que é a minha mentoria. É a mentoria que eu construí para ajudar mulheres a sair desse completo anonimato para uma pessoa que saiba se comunicar e tenha uma identidade forte. Se você quer ser e quer se desenvolver nesse processo, te convido a clicar aqui no link da bio. Lá você pode tirar as dúvidas diretamente pelo WhatsApp e conhecer um pouquinho, para que você construa o seu perfil, a sua identidade de uma forma bem construída e não se deixe se perder por essas distrações. Eu espero você na próxima e se inscreva aqui no canal, porque eu quero saber também quem me segue aqui e que momento de carreira e de vida que você está aí hoje. Até a próxima.